As portas automáticas de vidro do Banco Estrela do Sul abriram com um suspiro frio. André Lima entrou carregando a pequena Sofia, 3 aninhos, dormindo no ombro dele. A camisa amassada, olheiras fundas de meses sem dormir direito. Ao redor, homens de terno caro andavam com a pose de quem nunca passou fome. André foi direto pro balcão VIP, mão tremendo enquanto tirava do bolso o cartão velho da esposa, a única coisa que ela deixou antes de partir. A voz saiu num fio. Só quero ver o saldo. Ninguém sabia o que tinha naquele cartão. Nem ele. André não dormia mais que 4 horas por noite fazia meses. Sofia acordava em horário aleatório, chorando pela mãe. Ele segurava ela no escuro. Falava baixinho que tudo ia ficar bem, mesmo sem acreditar. O aluguel atrasado 3 semanas. Geladeira com leite quase azedo, 2 ovos e meio pão de forma. Ele pulava almoço para Sofia ter jantar. Antes da doença levar a Mariana, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem numa clínica no centro. André era coordenador de logística numa transportadora. Quando veio o diagnóstico, ele largou tudo para cuidar dela. As contas se empilhavam mais rápido que ele conseguia contar. Plano de saúde cobria um pouco. O resto virou dívida que grudava como sombra. Mariana foi embora numa terça de manhã. A enfermeira do hospício tinha saído há 1 hora. André ficou do lado da cama, segurando a mão dela. Sofia dormia no quartinho ao lado. A voz dela estava tão fraca que ele precisou encostar o ouvido. Fica com o cartão, sussurrou ela. Dedos apertando fracos dele. Não perde. Promete. Ele prometeu. Não perguntou por quê. Não tinha mais tempo para perguntas. Depois do enterro, André achou o cartão na caixinha de bijuterias dela, dentro de um envelope pequeno com o nome dele escrito na frente. Cartão comum riscado, logo do Banco Estrela do Sul em prata meio apagado. Nunca tinha visto antes. Virou nas mãos, confuso, mas guardou, botou na carteira e esqueceu. 2 meses depois, na cozinha apertada do AP, encarava o aviso de despejo colado na porta. Sofia brincava no chão com o coelhinho de pelúcia que perdeu uma orelha. Mãos de André tremiam lendo o papel. 5 dias para pagar ou perdiam tudo. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, ele esvaziou a carteira na mesa da cozinha. R$ 1.200, recibo de mercado, foto da Mariana. E o cartão. Pegou o cartão e ficou olhando. Não fazia ideia se tinha alguma coisa nele. Mariana ficou doente tempo demais. Afogada em conta de hospital. Não tinha motivo para achar que ela guardou dinheiro. Mas ela mandou ele ficar com o cartão. Fez ele jurar. Na manhã seguinte, vestiu Sofia com a roupa mais limpinha que tinha. E levou no colo. Ela era miúda para os 3 anos. Leve o suficiente para ele nem sentir mais o peso. Pegou o busão pro centro, contando as paradas. Olhando a cidade ficar mais alta e brilhante pela janela. Quando chegaram no distrito financeiro, Sofia já dormia no pescoço dele. O Banco Estrela do Sul ficava na esquina da Avenida Paulista com a Brigadeiro. Prédio de vidro e aço refletindo o céu. André já tinha passado na frente 1000 vezes, mas nunca entrou. Era aquele tipo de lugar onde o povo usa relógio que custa mais que o aluguel dele. Parou na entrada. Olhou o reflexo no vidro. Camisa amassada, sapato gasto. Cabelo da Sofia embaraçado porque esqueceu de pentear de manhã. Empurrou a porta e entrou. O saguão era gigante. Piso de mármore, lustre que parecia de palácio. Uma mulher de terninho azul marinho passou por ele sem olhar. Salto batendo seco no chão. Ninguém reparava em André. Ninguém reparava em Sofia dormindo no ombro. Ele foi pro balcão principal. Uma moça jovem de cabelo escuro e olhar gentil levantou os olhos do computador. Crachá Helena. Bom dia, disse ela, sorrindo. Como posso ajudar? André mudou Sofia de posição no ombro e colocou o cartão na bancada. Mão ainda tremendo um pouco. Quero ver o saldo desse cartão. Helena pegou o cartão, passou na maquininha. Franziu a testa. Passou de novo. A tela piscou, não respondeu. Um momentinho, disse ela. Digitou algo no computador, depois inclinou a cabeça, testa franzida mais fundo. Esse cartão tá marcado para acesso interno. Vou levar o senhor pro setor VIP. André piscou. VIP? Helena sorriu gentil. É só outro sistema. Vem comigo. Ela guiou ele por portas de vidro fosco, para uma área mais quieta do banco. Parede de madeira escura, móveis que pareciam custar mais que tudo que André tinha na vida. Alguns clientes sentados em poltronas de couro, falando baixo com consultores de terno caro. Helena apontou para uma mesa no fundo. Espera aqui.
Vou chamar alguém. André sentou devagar, ajeitando Sofia para ficar mais confortável. Olhou ao redor. Sentiu olhares. Um homem de terno risca de giz olhou para ele. Depois desviou com desprezo mal disfarçado. Aí a porta de uma sala privativa abriu. Uma mulher saiu. Mais jovem que ele imaginava. Uns 32 anos talvez. Traços afiados, cabelo preso num rabo de cavalo impecável. Blazer preto, salto que batia como martelo de juiz. Os olhos dela varreram André. Camisa amassada, filha dormindo no colo. Cansaço escrito na cara. A expressão não mudou, mas algo frio brilhou no olhar. Helena se aproximou, falou baixo, entregou o cartão. A mulher olhou o cartão. Depois para André. E os lábios se curvaram num quase sorriso. Veio andando, salto ecoando. Sou Vitória Mendes, gerente sênior de contas. Helena disse que você precisa de ajuda com esse cartão. André assentiu. Só quero ver o saldo. Vitória ergueu uma sobrancelha. Você não sabe o saldo? Não, admitiu ele. Minha esposa deixou para mim antes de partir. Nunca usei. O olhar de Vitória continuou neutro, mas tinha um brilho de diversão, do tipo que a gente faz quando já sabe o final da piada. Ela pegou o cartão das mãos de Helena e voltou para a mesa dela. André seguiu, ainda com Sofia no colo. Vitória sentou e fez sinal para ele sentar na frente. Ele sentou com cuidado, como se a cadeira pudesse quebrar. Ela colocou o cartão no terminal e começou a digitar. Então disse sem olhar para ele. Você carregou esse cartão por 2 meses. E nunca pensou em ver o que tinha nele? André apertou a mandíbula. Não achei que tivesse nada. Os dedos dela voavam no teclado. Então por que veio agora? A voz de André saiu baixa. Porque eu tô sem saída. Vitória olhou para ele rápido. Olhos frios, avaliando. Entendo. Voltou pro computador. O sistema demorou mais que o normal. Por um instante, só se ouvia o ronco do ar-condicionado. André observava o rosto dela, tentando ler alguma coisa. Ela não entregava nada. Aí a tela mudou. Vitória congelou. Dedos pararam. Olhos se arregalaram de leve. A cor sumiu do rosto. Ela se inclinou para frente, encarando o monitor como se visse algo impossível. André sentiu o coração disparar. O que foi? Vitória não respondeu. Piscou. Olhou de novo para a tela, como se esperasse os números mudarem. A mão foi pro mouse, clicando rápido, quase frenética. Helena, parada perto, notou. Dona Vitória, tá tudo bem? A voz de Vitória saiu tensa, quase quebrada. Chama o senhor Felipe. Helena hesitou. Ele tá em reunião. Vitória cortou. Chama agora. Helena saiu correndo. André se inclinou para frente. Pulso acelerado. O que tá errado? Tem problema com o cartão? Vitória finalmente olhou para ele. Pela primeira vez desde que ele entrou no banco. Não tinha arrogância no olhar. Só choque. E outra coisa. Medo. Senhor Lima, disse devagar, escolhendo cada palavra. Quando foi a última vez que você falou com sua esposa sobre finanças? André sentiu a garganta fechar. Ela nunca falava de dinheiro. A gente mal dava conta das contas. Não entendo. Vitória virou o monitor para ele. André olhou para a tela. No começo, os números não fizeram sentido. Eram grandes demais. Arrumados de um jeito impossível. Ele piscou, tentando processar. Asterisco asterisco saldo. Reais 392.118.250,00 asterisco asterisco. André parou de respirar. Visão embaçou. Segurou a mesa para não cair. Isso não pode estar certo. Sussurrou. A voz de Vitória saiu seca. O sistema não erra assim. André balançou a cabeça. Mente girando. Impossível. Mariana trabalhava numa clínica. A gente não tinha nada. Nem o tratamento dela a gente conseguia pagar direito. Então de onde veio isso? Vitória cobrou. O controle dela rachando. Porque segundo os registros, essa conta tá ativa há 3 anos. E os depósitos vieram em intervalos estruturados. De um fundo médico privado. André sentiu as mãos tremerem. Sofia se mexeu no ombro. Mãozinha apertando a camisa dele. Ele abraçou mais forte. Como se ela fosse a única coisa real no mundo. Eu não sei, disse rouco. Não sei nada disso. Vitória encarou ele. Expressão indecifrável. Ao redor, o lounge VIP ficou em silêncio. Outros clientes pararam de fingir que não olhavam. Um homem de terno cinza cochichou com a mulher do lado. Outro pegou o celular, olhando entre André e a tela. André sentiu os olhares pesarem. Ele entrou ali querendo talvez uns trocados.
O suficiente para comprar comida e manter a luz acesa mais um mês. Agora estava no centro de algo que não entendia. Cercado de gente que achava que ele era mentiroso ou idiota. Vitória voltou a digitar rápido, olhos voando na tela. André observava. Depois de um tempo longo, ela parou. A conta foi aberta há 3 anos. Os depósitos começaram 6 meses depois. Sempre da mesma fonte. Fundo Médico Privado Família Harmon. André franziu a testa. Nunca ouvi falar. Vitória continuou digitando. O fundo é uma entidade beneficente criada pela família Harmon em 2008. Financia pesquisa médica e compensa doadores de medula e órgãos. Ela olhou para ele. Olhar afiado. Isso significa alguma coisa para você? A mente de André disparou. Mariana nunca falou de doação. Ela estava saudável até o câncer. E mesmo doente, estava fraca demais para pensar em outra coisa além da Sofia. Ele tentou lembrar se ela falou de algum procedimento. Doação, qualquer coisa que explicasse. Nada, eu não sei, disse baixo. Ela nunca me contou nada disso. Vitória apertou os lábios. Clicou mais algumas telas. Depois parou. Olhos se arregalaram de leve. Ela encostou na cadeira. O que foi? André perguntou. Coração na boca. O que aconteceu? Vitória não respondeu de cara. Encarou a tela, como se esperasse outra coisa. Depois olhou para ele. Pela primeira vez, o gelo nos olhos dela derreteu um pouco. Sua esposa doou medula óssea, disse baixo. Há 4 anos. O receptor era uma criança. O filho da família Harmon. André sentiu o ar sumir dos pulmões. O quê? Vitória virou o monitor de novo. A tela mostrava um documento escaneado, antigo, meio apagado, com a assinatura da Mariana embaixo. André reconheceu a letra na hora. O jeito que ela fazia o S comprido. O cuidado no pingado do I. Ela não queria que você soubesse, disse Vitória. Voz mais suave agora. Segundo os registros, ela pediu anonimato total. A doação foi feita por uma empresa terceirizada de saúde. E o fundo foi criado para compensar ela depois do procedimento. Ela especificou que o dinheiro ficasse guardado até a morte dela, quando então passaria para você. André sentiu as mãos tremerem. Sentou Sofia com cuidado na cadeira do lado. Com medo de deixar cair, visão embaçou. Apertou as palmas nos olhos, tentando respirar. Mariana tinha feito isso. Salvou a vida de alguém. E nunca falou uma palavra. Por que ela não me contou? Sussurrou, mais para si mesmo que para Vitória. Vitória respondeu baixo. Talvez ela não quisesse que você se sentisse em dívida. Ou talvez não quisesse preocupar você. André olhou para as mãos dele, calejadas de carregar caixa a lavar louça. Fazer qualquer bico para manter Sofia alimentada. Mariana estava morrendo, afogada em conta de hospital. E o tempo todo, tinha uma fortuna guardada que podia ter salvado os dois. Mas ela escolheu não tocar, escolheu deixar para ele. André sentiu algo torcer no peito. Mistura de dor, gratidão e uma raiva sem nome. Queria gritar, queria chorar, queria perguntar para ela por quê. Mas ela não estava mais aqui. E ele nunca ia ter resposta. Helena voltou, trazendo um homem alto de uns 50 anos. Cabelo grisalho, terno que valia mais que o carro de André. Crachá Felipe Monteiro, vice-presidente sênior. Felipe chegou perto da mesa. Olhar calmo e curioso. Dona Vitória, qual o problema? Vitória levantou e apontou para a tela. Felipe se inclinou. Olhos percorrendo o monitor. Sobrancelhas subiram. Olhou para André. Depois para a tela de novo. Entendo, disse devagar. Endireitou-se e estendeu a mão para André. Senhor Lima, sou Felipe Monteiro. Entendo que tá sendo uma manhã surpreendente pro senhor. André apertou a mão fraco. É pouco dizer. Felipe assentiu e sentou do lado de Vitória. Antes de prosseguir, preciso confirmar algumas coisas. Essa conta é legítima. Mas, dadas as circunstâncias, precisamos garantir que tá tudo certo. Dona Vitória, abre a documentação do fundo. Vitória digitou rápido. Novo documento apareceu na tela, cheio de texto jurídico. Felipe leu em silêncio. André observava, estômago embrulhado. Depois de um tempo, Felipe encostou na cadeira. Tudo parece em ordem. O fundo foi criado pela família Harmon, e o beneficiário é listado como Mariana Lima, com instrução de transferir tudo pro Sr. Lima após o falecimento. O atestado de óbito foi registrado há 2 meses, o que ativou o protocolo de transferência. André sentiu a garganta fechar. Então, é real? Felipe assentiu. É real.
A voz de Vitória saiu tensa. Senhor Monteiro, com todo respeito. Isso é altamente irregular. A conta estava parada há anos. E agora ativa de repente com 392 milhões de reais. Precisamos fazer auditoria completa antes? Felipe levantou a mão. Dona Vitória, entendo sua preocupação, mas essa não é conta fraudulenta. O Fundo Armon é uma das entidades beneficentes mais respeitadas do país. Se eles criaram esse fundo, foi dentro da lei, com total transparência. Vitória apertou a mandíbula, mas não falou mais. André viu o conflito nos olhos dela. Ela julgou ele errado, e agora encarava a realidade de que ele não era quem ela pensou. Felipe virou para André. Expressão gentil. Senhor Lima, sei que isso é avassalador. O senhor pode levar um tempo para processar. Podemos marcar um retorno para discutir as opções de gestão da conta. André encarou ele. Opções? Felipe assentiu. Vai precisar decidir como quer lidar com o dinheiro. Investimentos, fundos para sua filha, planejamento patrimonial. Temos consultores especializados que podem ajudar. André sentiu pânico subir no peito. Ele veio aqui querendo pagar o aluguel. Agora falavam em planejamento patrimonial. Ele nem sabia o que metade daquelas palavras significava. Eu não entendo nada de investimento, disse, voz falhando. Só queria garantir que a Sofia tivesse comida. Felipe suavizou o olhar. Eu entendo. E vamos ajudar. Mas primeiro respira. Esse dinheiro é seu. Não vai sumir. André olhou para Sofia, ainda dormindo na cadeira ao lado. Mãozinha agarrada na camisa dele. Pensou no aviso de despejo colado na porta. Na geladeira vazia. Nas noites acordado. Apavorado de não dar conta mais uma semana. E agora, em 20 minutos. Tudo mudou. Mas não parecia alívio. Parecia afogamento. Vitória pediu licença e saiu da mesa. André viu ela ir. Depois virou pro Felipe. E agora? Perguntou baixo. Felipe cruzou as mãos na mesa. Agora a gente confirma sua identidade. Faz a papelada de transferência. E libera o acesso à conta. É processo simples, mas leva algumas horas. André assentiu devagar. Sofia se mexeu do lado dele. Olhos abrindo devagar. Olhou ao redor, confusa. Depois esticou os bracinhos para ele. Ele pegou ela no colo. Ela enfiou o rosto no peito dele. Papai, tô com fome, sussurrou. André sentiu o coração apertar. Eu sei, meu amor. Daqui a pouco a gente come. Felipe sorriu gentil. Tem uma cafeteria no térreo. Por que não leva sua filha para tomar um lanche? Volta daqui uma hora que a gente deixa tudo pronto. André hesitou. Não queria sair dali. Tinha medo de que se fosse embora, tudo sumisse, como se acordasse de um sonho. Mas Sofia estava com fome. E isso ele não podia ignorar. Tá bom, disse. Levantou, colocando Sofia no colo. Eu volto. Felipe assentiu. Pode ir com calma. André levou Sofia em direção à saída. Passando pelo lounge VIP. Sentiu os olhares de novo. Mas dessa vez pareciam diferentes. Menos julgamento. Mais curiosidade. Empurrou as portas de vidro fosco. E foi pro elevador. A descida foi silenciosa. Só a respiração suave de Sofia. Quando as portas abriram. Ele saiu pro saguão principal. E seguiu as placas para a cafeteria. A cafeteria era pequena e moderna. Janelas do chão ao teto olhando para a rua. André pediu um pão na chapa e suco para Sofia. E um café preto para ele. Pagou com os últimos reais da carteira. Levou a bandeja para uma mesa no canto. Sofia comeu devagar, mãozinhas rasgando o pão em pedacinhos. André observava ela, mente girando. Pensou na Mariana, deitada naquela cama de hospital. Mandando ele ficar com o cartão. Pensou nas noites que ela ficava acordada, olhando pro teto. Rosto pálido e magro. Ele achava que ela pensava na morte. Mas talvez ela pensasse nisso. Nele, na Sofia. Ela lutou por eles, mesmo quando não tinha mais nada para dar. André sentiu lágrimas queimarem os olhos. Piscou rápido, não querendo que Sofia visse. Mas o peso era grande demais. A dor, a culpa, a sensação avassaladora de que ele não merecia isso. Mariana deu tudo, e ele nem sabia. Sofia olhou para cima, carinha suja de migalha. Papai, por que você tá triste? André forçou um sorriso. Não tô triste, meu amor. Tô só pensando na mamãe. O rosto de Sofia se iluminou. Mamãe tá no céu. André assentiu. É, ela tá. Sofia esticou a mãozinha pegajosa. E deu tapinha na mão dele. Tá tudo bem, papai. Mamãe disse que você é muito forte. André sentiu a garganta fechar.
Puxou Sofia pro colo e abraçou forte, escondendo o rosto no cabelo dela. Ela cheirava a leite, açúcar, e um restinho de perfume que lembrava a Mariana. Eu te amo, Sofia, sussurrou. Também te amo, papai, ela respondeu, voz abafada no peito dele. Eles ficaram ali um tempo longo, abraçados no canto da cafeteria, enquanto o mundo seguia lá fora. Quando voltaram pro lounge VIP, Helena já esperava. Sorriu calorosa e apontou para a sala de Vitória. Dona Vitória e o senhor Felipe estão prontos pro senhor. André assentiu. Levou Sofia de volta pelas portas de vidro fosco. Vitória e Felipe estavam na mesa, pilha de papéis espalhada. Vitória estava com expressão indecifrável, mas tensão nos ombros que não tinha antes. Felipe levantou e fez sinal para André sentar. Senhor Lima, terminamos a verificação. Tudo em ordem. Só falta sua assinatura em alguns documentos. E a conta passa integralmente pro seu nome. André sentou devagar. Sofia no colo. Olhou pros papéis. Letras embaçadas. Asterisco asterisco transferência de ativos. Designação de beneficiário. Autorização patrimonial. Asterisco asterisco. Não conseguia respirar. Não sei se consigo fazer isso, disse baixo. Felipe franziu a testa. Como assim? As mãos de André tremiam. Não sei lidar com isso. Não sei o que fazer com 392 milhões. Eu não consigo. A voz quebrou. Eu não consigo ser essa pessoa. Os olhos de Vitória brilharam com algo que ele não identificou. Ela se inclinou para frente. Voz cuidadosa. Senhor Lima, esse dinheiro é seu. Sua esposa quis que você tivesse. Mas eu não ganhei isso, disse André. Voz subindo. Ela ganhou. Foi ela que salvou a vida daquela criança. Foi ela que passou pelo procedimento. Eu não fiz nada. Eu só. Ele parou, garganta fechando. Eu só tava lá. Sofia olhou para cima, olhinhos confusos. Papai. André puxou ela mais perto, peito arfando. Sentia que tava caindo, que o chão sumiu e não tinha mais nada para se segurar. Vitória levantou e deu a volta na mesa. Ajoelhou na frente dele, olhos na mesma altura. Pela primeira vez desde que se conheceram. Não tinha frieza no olhar dela. Só algo cru e honesto. Senhor Lima, disse baixo. Sua esposa não deixou esse dinheiro para você. Porque você mereceu. Ela deixou porque te amava. Porque queria ter certeza que você e sua filha iam ficar bem depois que ela se fosse. A voz dela suavizou. Isso não é algo que se merece. Isso é só amor. André encarou ela. Visão embaçada de lágrimas. Sofia envolveu o pescoço dele com os bracinhos, segurando forte. Eu sinto falta dela, sussurrou André. A expressão de Vitória rachou de leve. Eu sei. André fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Abraçou Sofia contra o peito e permitiu desabar. Só por um momento, no meio daquele banco frio e brilhante. Quando abriu os olhos de novo, Vitória ainda estava ali, ajoelhada na frente dele, mão repousando suave no braço dele. Você não precisa fazer isso sozinho, disse ela suave. Deixa a gente ajudar. André olhou para Sofia, rostinho encostado no ombro dele. Pensou no aviso de despejo, na geladeira vazia, nas noites acordado, apavorado de falhar com ela. Depois pensou na Mariana na cama de hospital, apertando a mão dele uma última vez. Asterisco asterisco fica com o cartão. Não perde. Asterisco asterisco. Ela lutou por eles, quando não tinha mais nada. Agora era a vez dele. André enxugou os olhos e olhou para Vitória. Tá bom, disse baixo. Me ajuda. Vitória voltou para a cadeira. Puxou um bloco de notas da gaveta. E clicou numa caneta. Movimentos precisos. Felipe cruzou as mãos na mesa, olhando André com paciência tranquila. Primeiro básico, disse Vitória. Voz firme agora. Profissional. Precisamos resolver suas necessidades imediatas. Você falou de despejo. André assentiu, garganta ainda apertada. Tenho 5 dias. Talvez menos agora. Vitória anotou no bloco. Quanto deve? R$ 8.200. André falou um número que parecia absurdo agora, dito ali onde milhões apareciam na tela. Vitória nem piscou. Transferimos isso hoje. O que mais? André olhou para Sofia, que brincava com o botão da camisa dele, cantarolando baixinho. Preciso comprar comida, pagar luz. Talvez consertar o chuveiro antes do frio chegar. Vitória continuou anotando. Vamos abrir uma conta corrente para despesas do dia a dia. Sugiro começar com R$ 250 mil.
Isso cobre o imediato e dá fôlego enquanto organizamos o resto. A cabeça de André girou. Asterisco asterisco reais 250 mil asterisco asterisco. Ele nunca viu tanto dinheiro na vida. E ela falava como se fosse troco. E o resto? Perguntou baixo. Vitória largou a caneta e olhou direto para ele. O resto precisa ser tratado com cuidado. 392 milhões não é algo que se gasta. Precisa de investimentos, proteção jurídica, planejamento tributário. Se não tomar cuidado, perde tudo em poucos anos. André sentiu o peso das palavras no peito. Eu não entendo nada disso. Por isso estamos aqui, disse Felipe, gentil. Temos consultores especializados em gestão de patrimônio. Eles ajudam a criar um plano que protege seus bens e garante o futuro da sua filha. André olhou para Sofia, mãozinha ainda agarrada na camisa. Pensou na Mariana na cama de hospital, segurando a mão dele. Ela fez isso pela Sofia. Garantiu que acontecesse o que acontecesse. A filha deles estaria segura. Tá bom, disse André. O que eu preciso fazer? Vitória puxou uma pasta da mesa e abriu. Começamos abrindo um fundo para Sofia. Assim, educação e despesas dela ficam garantidas. Não importa o que aconteça. Depois olhamos investimentos de baixo risco. Títulos públicos, fundos de índice e imóvel. Nada agressivo. O foco é estabilidade, não ganho rápido. André assentiu, tentando acompanhar. As palavras pareciam de outro idioma. Vitória continuou. Tom equilibrado. Você também vai precisar de um consultor financeiro. E um advogado. Posso indicar alguns, mas a escolha é sua. Esse dinheiro é seu, Sr. Lima. Ninguém manda em você. André sentiu um fio de algo no peito. Não alívio ainda, mas o começo dele. Pela primeira vez em meses, não estava afogando. Tava em chão firme, e alguém oferecia um mapa. Obrigado, disse baixo. Vitória suavizou o olhar de leve. De nada. Felipe se inclinou para frente. Voz gentil. Senhor Lima, sei que é demais. Mas você tá fazendo a coisa certa pedindo ajuda. Muita gente na sua posição tentaria resolver sozinho. E é aí que dá ruim. André pensou no aviso de despejo, na geladeira vazia, nas noites encarando o teto, pensando em desistir. Tava sozinho há tanto tempo, carregando tudo nas costas, que esqueceu como era dividir o peso. Não quero estragar isso, disse. Voz quase sussurro. Sofia merece mais que isso. Felipe sorriu. Então você já tá na frente da maioria. Vitória passou as próximas 2 horas, explicando cada papel. Mostrava com calma, garantindo que ele entendia o que assinava. Felipe entrava de vez em quando com explicações, tom paciente e acolhedor. Helena trouxe café para eles, e um suquinho para Sofia, que já estava inquieta, e agora rabiscava o verso de um papel em branco, com a caneta que Vitória deu. Quando terminaram, o sol já tinha mudado de lado, fazendo sombras longas no piso de mármore. A mão de André doía de tanto assinar, mas quando Vitória fechou a pasta e empurrou para ele, sentiu algo soltar no peito. Tá feito, disse ela. A conta é oficialmente sua. A transferência do aluguel sai em 1 hora, e sua conta corrente fica ativa amanhã de manhã. André encarou a pasta, sem palavras. Parecia surreal, como se assistisse à vida de outra pessoa. Vitória encostou na cadeira, expressão pensativa. Senhor Lima, posso perguntar uma coisa? André olhou para cima. Claro. A voz dela saiu mais baixa, quase hesitante. Quando você entrou aqui hoje de manhã, o que você esperava? André pensou um momento. Sinceramente, esperava nada. Talvez uns trocados se desse sorte. O suficiente para manter a luz acesa mais um mês. Olhou para Sofia, ainda rabiscando o papel. Só queria sobreviver. Vitória assentiu devagar. E agora? André não respondeu de cara. Pensou na Mariana, no jeito que ela segurou a mão dele, naqueles últimos momentos. Pensou no cartão que ela deixou, no segredo que guardou para proteger ele. Pensou na Sofia e no futuro, que acabava de se abrir na frente deles. Agora, disse baixo, acho que tenho chance de fazer mais que sobreviver. O rosto de Vitória mudou, pela primeira vez desde que se conheceram. Ela sorriu. Foi pequeno, quase imperceptível, mas foi real. Que bom, disse ela. Levantou e estendeu a mão. Se precisar de qualquer coisa, Sr. Lima, não hesite em ligar. Estamos aqui para ajudar. André apertou a mão dela, surpreso com a firmeza. Obrigado por tudo. Vitória segurou o olhar dele um segundo. Algo sem palavras passou entre eles.
Um reconhecimento, talvez. Ou um pedido de desculpas. Desculpa, disse ela baixo. Por antes. Eu não devia ter julgado você. André balançou a cabeça. Tudo bem. Eu provavelmente teria feito o mesmo. O sorriso de Vitória sumiu, trocado por algo mais sério. Não tá tudo bem. Eu vejo muita gente passando por essas portas. E me acostumei a fazer suposições. Mas isso não é desculpa. Ela olhou para Sofia. Depois para André. Sua esposa te deu algo extraordinário. Não só o dinheiro. O amor por trás dele. Eu não devia ter ignorado isso. André sentiu a garganta apertar de novo. Assentiu. Sem confiar na voz. Felipe levantou também, estendendo a mão. Cuide-se, Sr. Lima. E cuide dessa menininha. André apertou a mão dele. Vou cuidar. Helena apareceu na porta, segurando um envelope pequeno. Veio até ele e entregou. Esse é seu novo cartão de débito. Fica ativo amanhã. E aqui meu cartão. Caso tenha qualquer dúvida. André pegou o envelope, mão ainda tremendo um pouco. Obrigado, Helena. Você foi muito gentil. Helena sorriu calorosa. Boa sorte, Sr. Lima. Você e a Sofia vão ficar bem. André levantou Sofia no colo. Ela envolveu as pernas na cintura dele, bracinhos no pescoço. Pronto para ir para casa, meu amor? Sofia sentiu carinha iluminada. Pode comprar nuggets? André riu, o som surpreendendo até ele mesmo. Pode sim, filha. Nuggets à vontade. André atravessou o saguão do Banco Estrela do Sul com Sofia no colo, o envelope apertado na mão livre. O piso de mármore brilhava sob a luz da tarde. O lustre de cima reluzia como coisa de sonho. Mas dessa vez ele não se sentiu pequeno. Não se sentiu deslocado. Empurrou as portas de vidro e saiu na calçada. A cidade se estendia à frente, alta e indiferente, do mesmo jeito de sempre. Mas algo estava diferente agora. O peso que apertava o peito dele por meses tinha ido. No lugar, algo mais leve. Não felicidade ainda, mas esperança. Ele caminhou até o ponto de ônibus e sentou no banco. Sofia ainda no colo. Ela encostou a cabeça no ombro dele, olhinhos semicerrados, satisfeita. André olhou para o envelope na mão. Dentro um cartão de plástico simples. Sem graça, mas representava mais que dinheiro. Representava o amor da Mariana, o sacrifício dela, a fé que ela tinha que ele daria conta da filha, mesmo quando ele não acreditava. Pensou na última vez que viu ela. Deitada na cama de hospital, segurando a mão dele. Ela olhou para ele com tanta confiança, com tanta fé, que partiu o coração dele. Agora ele entendia. Ela não estava se despedindo. Estava dizendo, eu cuido de vocês mesmo quando eu não estiver mais aqui. André encostou o envelope no peito e fechou os olhos. Obrigado, Mariana, sussurrou. Prometo que não vou te decepcionar. Sofia se mexeu nele. Vozinha sonolenta. Papai, a gente vai para casa? André abriu os olhos e olhou para ela. É, meu amor. Vamos para casa. O ônibus chegou minutos depois. Freios chiando ao parar. André levantou. Levou Sofia a bordo. Passou o cartão na catraca. O motorista acenou. André foi para um banco no fundo. Enquanto o ônibus saía da parada, André olhou pela janela a cidade passando. Os prédios, o povo, o barulho. Tudo igual ao que era de manhã. Mas ele não. Pensou no futuro agora. Coisa que não permitia há muito tempo. Pensou em achar um AP melhor. Um com quintal para Sofia brincar. Em colocar ela numa escola boa. Com aula de artes e passeio. Em levar ela para a praia talvez. Ou para ver montanha. Lugares que a Mariana sempre quis ir. E nunca teve chance. Pensou em viver. Não só sobreviver. O ônibus seguiu. Balançando pela cidade. Passando pelos prédios brilhantes. E ruas lotadas. E pela primeira vez em muito tempo. André sentiu que conseguia respirar. Sofia dormia quando chegaram no ponto. André desceu com ela no colo. E subiu a calçada rachada até o prédio. A tinta ainda descascava. A escada ainda rangia. Mas quando abriu a porta e entrou, o AP parecia diferente. Mais quente. Como se não fosse só um lugar para se esconder. Deitou Sofia no sofá. E puxou o cobertor por cima dela. Ela se encolheu. Rostinho tranquilo. Mãozinha debaixo da bochecha. André sentou do lado e ficou olhando ela dormir. Peito apertado de amor, dor e gratidão ao mesmo tempo. Pensou na Mariana. Na mulher forte, carinhosa e generosa que ela foi. Ela deu tudo. Mesmo quando não tinha mais nada para dar. Agora cabia a ele honrar isso. Cuidar da filha deles. Construir a vida que a Mariana sonhou.
mas nunca viu. André enfiou a mão no bolso e tirou o cartão velho e riscado. Virou nas mãos, passando o polegar na superfície gasta. Era só um pedaço de plástico, mas mudou tudo. Levantou e foi até a mesinha perto da janela. Abriu a gaveta e colocou o cartão ao lado da foto da Mariana que guardava ali. O rosto dela sorria para ele, congelado num momento de felicidade, que ele mal lembrava agora. Mas ele segurava firme, do mesmo jeito que segurava tudo que ela deixou. Eu te amo, sussurrou, e vou te deixar orgulhosa. Fechou a gaveta e voltou para Sofia, ainda dormindo no sofá. O aviso de despejo ainda estava colado na porta, mas não importava mais. Amanhã ele pagava. Amanhã ele começava de novo. Hoje ele só ia ficar ali, no silêncio do AP pequeno, segurando a única coisa que importava: sua filha, e a lembrança da mulher que salvou os dois. Lá fora, o sol descia, pintando a cidade de dourado e laranja. E dentro, André sentou do lado da filha, olhando ela dormir, e permitiu acreditar que talvez, só talvez, tudo ia ficar bem. Fim. Faíscas.